Cumprimento a todos os irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 1 da Escola Sabatina deste novo trimestre. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença eu me uno com os meus irmãos para te adorar e para suplicar que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós ao abrirmos a tua palavra. Ao estudarmos o livro dos Salmos, que o Espírito Santo nos ajude a entender as mensagens que o Senhor tem para nós hoje. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Como ler Salmos? O verso áureo a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Lucas 24, versos 44 e 45. O livro de Salmos tem sido um livro de oração, tem sido um hinário, tanto para os judeus quanto para os cristãos ao longo de todas as eras. Embora os salmos sejam predominantemente as próprias palavras dos salmistas, dirigidas a Deus, eles não se originaram dos mortais, mas de Deus, que inspirou o pensamento destes salmistas. De fato, o Senhor os inspirou a escrever o que eles escreveram. É por isso que, como em todas as Escrituras, em Salmos, Deus também nos fala por meio dos seus servos e seu Espírito. Jesus, os apóstolos e os escritores do Novo Testamento citaram os Salmos e se referiram a ele como Escritura Sagrada. Isto está em Marcos capítulo 12, verso 10, em João capítulo 10, verso 34, 35, capítulo 13, verso 18. Nesses textos, os Salmos são citados como Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Os Salmos são tão certamente a Palavra de Deus quanto são os livros de Gênesis e também de Romanos. Os Salmos foram escritos em poesia hebraica por diferentes autores do antigo Israel e, portanto, refletem seu mundo particular, por mais universais que sejam suas mensagens. Aceitar os Salmos como palavra de Deus e prestar muita atenção às suas características poéticas, bem como aos seus contextos históricos, teológicos e litúrgicos, é fundamental para a compreensão de suas mensagens que alcançam milhares de anos até ao nosso tempo. Neste trimestre vamos estudar Salmos e o Espírito Santo vai extrair dali as mensagens que vão alimentar você, alimentar a nossa fé. Que Deus nos guie através do Espírito Santo ao caminharmos pelas avenidas dos salmos, das poesias, dos louvores. Que o Espírito Santo te abençoe nesse estudo. Aleluia! Na parte de domingo, Salmos na adoração do antigo Israel. Queridos, os salmos são essencialmente textos de adoração. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui no primeiro livro de Crônicas, o capítulo 16. O primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, vamos ver então o verso 7. Leia comigo. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi, em primeiro lugar, o salmo seguinte para louvarem ao Senhor pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Os salmos escritos por Davi, mas não somente por Davi, eram entregues para serem usados no louvor. Lemos também em Neemias capítulo 12, vamos ver o verso 8. Neemias capítulo 12 e o verso 8. Leia comigo. E foram os levitas Jesua, Binuí, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias, estes seus irmãos, presidiam sobre os louvores. Deus tinha um time de louvores.
Os levitas pertenciam ao ministério do louvor. Como é bom louvar ao Senhor! Meu querido irmão, lemos também em Salmos 30 e o verso 1. Salmos 30 e o verso 1. Vamos ler juntos. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Exaltar-te-ei, louvar-te-ei. Salmos 92, verso 1. Bom é louvar ao Senhor. Salmos 90, verso 1. E cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Bom é louvar ao Senhor. E no Salmos 95, vamos ver o verso 2. Aqui diz, verso 1 e 2, vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Aqui está, meu querido irmão, todos estes textos falando dos louvores. Os salmos eram usados para louvar a Deus. Os salmos foram escritos para uso privado e na adoração também pública. Eram cantados como hinos na adoração do templo, como sugerido pelas anotações musicais que mencionam instrumentos, melodias e líderes de música. Na Bíblia hebraica, o título do livro dos Salmos, Tehillim, quer dizer louvores, reflete seu propósito principal, isto é, louvar a Deus. O título em português, Livro dos Salmos, deriva-se do grego salmoi, encontrado na Septuaginta, antiga tradução grega do 2º e 3º séculos antes de Cristo da Bíblia hebraica. Os salmos eram parte indispensável da adoração de Israel. Por exemplo, foram usados em dedicações de templos, em festas religiosas, em procissões e durante também o estabelecimento da Arca da Aliança em Jerusalém. Os cânticos de ascensão, conhecidos também como cânticos de peregrinação, eram tradicionalmente cantados durante a peregrinação a Jerusalém nas 3 principais festas anuais. Queridos, o Halel egípcio e o grande Halel eram cantados nas 3 principais festas anuais, bem como nas festas da Lua Nova e a dedicação do templo. O Halel egípcio recebia um lugar importante na cerimônia da Páscoa. Os Salmos 113 e 114 eram cantados no início da refeição da Páscoa e os Salmos 115 a 118 eram cantados no fim da refeição da Páscoa. O Halel diário foi incorporado às orações diárias nos cultos matinais da sinagoga. Os salmos não apenas acompanhavam a adoração do povo, mas também o instruía sobre como deveria adorar a Deus no santuário. Jesus orou com palavras tiradas ali do livro dos Salmos. Mateus 27:46 é um exemplo. Os salmos também tiveram um lugar significativo na vida da igreja primitiva, porque a igreja primitiva era uma igreja que louvava, cantava cânticos de louvor usando os salmos. Os salmos ainda são usados hoje na composição de muitas músicas sagradas de louvor ao Senhor. Nós temos inúmeras músicas que foram compostas usando textos de vários salmos. E, portanto, meu querido irmão, o livro de Salmos continua sendo, ainda hoje, uma inspiração e uma motivação para louvar a Deus. Deus habita no meio dos louvores dos seus filhos. Louve ao Senhor. Aleluia. Na parte de segunda-feira, conheça os salmistas. Davi é o mais conhecido, o mais famoso, o rei Davi, cujo nome aparece nos títulos da maioria dos salmos. Foi ativo na organização da liturgia da adoração de Israel. Ele é chamado de suave salmista de Israel, em 2 Samuel 23, verso 1. Por que ele é chamado de o suave salmista de Israel? Porque ele compôs muitos salmos
A vida de Davi era uma vida de louvor desde a sua mocidade. O Novo Testamento atesta a autoria davídica de vários salmos. Por exemplo, Mateus 22, 43 a 45, Atos capítulo 2, versos 25 a 29, verso 34, 35, capítulo 4, verso 25, todos estes textos falam de salmos de autoria de Davi. Numerosos salmos foram compostos pelos músicos levitas do templo. Por exemplo, Salmo 50 e Salmo 73 e 83 de Asaf. Também Salmo 42, Salmos 44 a 49, Salmos 84 e 85 e Salmos 87 e 88 dos filhos de Coré. Salmos 80 também de Emã, o Ezraíta, Salmo 89 de Etã, o Ezraíta. Além deles, temos também como autor de alguns salmos Salomão e mesmo Moisés. O Salmo 90, por exemplo, é de autoria de Moisés. Vamos ler então agora o Salmo 25 e os versos 1 até o verso 5. Salmo 25 e os versos 1 até o verso 5. Leia comigo. A ti, Senhor, levanto a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos. Senhor, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Esta é uma oração pessoal feita por Davi ao Senhor Deus. É um clamor do coração de Davi. Lemos também em Salmos 42 e o verso 1. Leia comigo, Salmo 42, verso 1. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Este é um salmo dos filhos de Coré. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Queridos, é lindo usarmos os salmos nas nossas orações, usar os salmos nos nossos louvores, e quando abrimos o nosso coração a Deus e derramamos nosso coração, nossas súplicas, nossos louvores diante de Deus, é lindo usarmos os textos, as frases de salmos. Lemos também no Salmo 75, verso 1. Leia comigo, Salmo 75, verso 1. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. E também no Salmo 77, verso 1, clamei ao Senhor com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos. Queridos, os salmos não eram somente para o povo louvar a Deus no templo. Os salmos eram também expressões pessoais de louvor, orações, quando o salmista abria o coração a Deus, louvando, pedindo a bênção, confessando os pecados. Lemos também em Salmos 84, verso 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Aqui vemos expressões de louvor, expressões de adoração que agradam muito a Deus. E no Salmo 88 e os versos 1 até o verso 3, leia comigo. O Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústias e a minha vida se aproxima da sepultura. Queridos, nós podemos nos apropriar destes salmos, como este, por exemplo, que acabamos de ler, porque são expressões de louvor e uma expressão da dependência total de Deus. Também no Salmo 89, verso 1, as benignidades do Senhor cantarei,
perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. O que é que todos estes textos que nós lemos dos Salmos revelam sobre as experiências pelas quais seus autores estavam passando? Estes textos falam da experiência de cada salmista. O Espírito Santo inspirou os salmistas e usou seus talentos no serviço a Deus e à sua comunidade de fé. Os salmistas eram pessoas de devoção genuína, de fé profunda e, no entanto, propensas a desânimos como nós, a tentações como todos nós. Embora escritos há muito tempo atrás, os salmos refletem um pouco do que experimentamos hoje. Por que os salmos são tão atuais? Porque falam das angústias do coração humano, das necessidades do coração humano. Chegue à tua presença, diz o Salmo 88, verso 2, chegue à tua presença a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está cheia de angústias e a minha vida já se aproxima da morte. Este salmo pode ser usado por mim e por você. Todo cristão, todo filho e filha de Deus hoje tem as mesmas necessidades, as mesmas ansiedades, as mesmas angústias que naquele tempo. Esse é um clamor da alma do século 21, tanto quanto era de alguém há 3.000 anos atrás. Alguns salmos mencionam dificuldades, alguns se concentram em alegrias. Os salmistas clamaram para que Deus os salvasse e experimentaram o seu favor imerecido. Glorificaram a Deus por sua fidelidade e amor e prometeram incansável devoção a Ele. Os salmos são, portanto, testemunhos da redenção e sinais da graça e da esperança divina. Eles, os salmos, transmitem uma promessa do Senhor a todos os que abraçam pela fé os dons do perdão e de uma vida nova. No entanto, ao mesmo tempo, os salmos não tentam encobrir, não encobrem a vida errada dos seus autores. Não escondem, não minimizam as dificuldades e os sofrimentos comuns em um mundo caído. Os salmos são muito atuais. Por quê? Porque tratam das angústias e sofrimentos humanos. Você se apropria desses salmos, usa-os, porque eles expressam as nossas dificuldades, eles expressam as nossas necessidades. Por isso, quando você lê o livro dos Salmos, você os usa nas suas orações. Você usa aquelas frases lindas, ou para louvar a Deus, ou para suplicar a Deus, ou para pedir a Deus ânimo, para que o livre dos seus inimigos. Enfim, meus queridos, nós nos identificamos inteiramente com os salmos da Bíblia. Viva uma vida de louvor, use e desfrute as bênçãos dos salmos, aplique-os na sua vida. Aleluia! Na parte de terça-feira, um cântico para cada estação. Para cada estação do ano existiam salmos específicos. Vamos ler Salmo 3, por exemplo. Abra sua Bíblia em Salmos 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Veja que angústia de Davi. Davi viveu uma vida de fugitivo. Era um exército perseguindo Davi nos campos, nas montanhas, nas cavernas. Ele não se sentia em paz em lugar nenhum, porque Saul e o seu exército procuravam Davi para matá-lo. Por isso, Davi abriu o seu coração, a sua dependência de Deus é bem notória. Ele dependia de Deus inteiramente. Aqui diz, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas
que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Que salmo lindo! É um desabafo, é um abrir do coração, derramar do coração diante de Deus, falando dos inimigos e falando das poderosas proteções e libertações operadas por Deus. Lemos também no Salmo 33. Salmo 33 e os versos 1 até o verso 3. Leia comigo. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Aos retos convém o louvor. Você vive uma vida de louvor? Você canta hinos de louvor a Deus no seu culto particular? Verso 2. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Aqui lemos então Salmos 33, agora vamos ler o Salmo 109. O Salmo 109, vamos ler os versos 6 até o verso 15. Põe acima dele um ímpio e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado e em pecado se lhe torne a sua oração. Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos e viúva sua mulher. Sejam vagabundos e mendigos os seus filhos e busquem o seu pão longe das suas habitações assoladas. Lance ao credor mão de tudo quanto tenha e despojem-no os estranhos do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, o seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais e não se apague o pecado da sua mãe. Antes estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra. Aqui é um clamor, é um desabafo de Davi em relação aos seus inimigos. Meu querido irmão, aqui vemos, em primeiro lugar, os salmos são hinos que magnificam a Deus por seu poder criador, pelo seu governo, pelo seu juízo, pela sua fidelidade. Em segundo lugar, os salmos de ações de graças, que expressam gratidão pelas bênçãos. Em terceiro lugar, os salmos são clamores por libertação de problemas, como este salmo que nós lemos agora, o 109, verso 6 até o verso 15, está falando de problemas, de libertação, é um clamor por libertação. Em quarto lugar, os salmos de sabedoria, que representam diretrizes práticas para uma vida justa. Em quinto lugar, salmos que apontam para Cristo, salmos messiânicos, fala de Cristo como Rei, como libertador dos fiéis. Em sexto lugar, os salmos históricos, que recordam o passado e destacam a fidelidade de Deus e a infidelidade de Israel para ensinar as novas gerações a não repetir os erros dos antepassados, mas confiar em Deus e serem fiéis à sua aliança. A poesia dos salmos demonstra um poder distintivo para capturar a atenção dos leitores. Embora alguns desses recursos poéticos se percam na tradução, ainda podemos apreciar muitos deles em nossa língua nativa. Em primeiro lugar, os salmos mostram paralelismo. O que é isso? Paralelismo é a combinação de palavras, frases ou pensamentos de modo simétrico e ajuda a entender o significado das partes. Por exemplo, bendiga minha alma, ó Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Aquilo que é expresso na primeira frase, em seguida, é repetido com outras palavras. É um paralelismo entre a primeira frase e a segunda frase. Nesse paralelismo, minha alma é tudo o que há em mim, ou seja, todo o meu ser. Em segundo lugar, existem as imagens nos salmos, o uso de linguagem figurativa para atrair os sentidos dos leitores. Refugiar-se em Deus é descrito como estar à sombra das suas asas. Em terceiro lugar, os salmos têm merisma, que expressa totalidade por meio de um par de partes contrastantes.
dia e noite. É um par de partes contrastantes, dia e noite, clamo diante de ti. Isso indica orar sem cessar. Em quarto lugar, os salmos mostram jogo de palavras. Empregam o som das palavras para fazer um trocadilho e destacar uma mensagem espiritual. No Salmo 96, 4 e 5, os termos hebraicos Elohim, deuses, e Elihim, ídolos, criam um jogo de palavras para expressar que os deuses das nações apenas parecem ser Elohim, isto é, deuses, mas são meramente Elihim, ídolos. Então, isto é um jogo de palavras. Finalmente, a palavra Selá, que aparece constantemente nos Salmos, Selá, denota um breve interlúdio, seja para um chamado a fazer uma pausa e refletir sobre a mensagem de uma sessão especial do Salmo ou uma mudança de acompanhamento musical. Meu querido irmão, os Salmos, eles eram escritos para ocasiões especiais. Portanto, você tem nos 150 salmos da Bíblia muito conteúdo, muitas sugestões de como louvar, de como adorar, de como orar, de como abrir o coração, como derramar a sua alma aos pés de Jesus Cristo. Use o livro dos Salmos com muita frequência, como Jesus usou, como os apóstolos do Novo Testamento usaram abundantemente os textos dos Salmos. Introduza os Salmos da Bíblia na sua vida e viva uma vida de louvor. Aleluia! Na parte de quarta-feira, orações inspiradas. Isto é o que os Salmos são, orações inspiradas. Abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel. O segundo livro de Samuel, vamos ver o capítulo 23, o verso 1 e o verso 2. E estas são as últimas palavras de Davi, diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. Que lindas palavras são usadas aqui em segundo livro de Samuel, capítulo 23, verso 1, descrevendo Davi como o mais suave em salmos de Israel. E o verso 2 também diz: o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca. Deus falou através da boca de Davi. Deus falou através dos outros autores dos salmos também. Os salmos são orações inspiradas e louvores de Israel. Assim, neles, a voz de Deus é misturada com a voz do seu povo. Os salmos assumem a dinâmica de vívidas interações com Deus. Os salmos se dirigem a Deus pessoalmente, como Deus meu. Você lê constantemente nos salmos esta expressão, Deus meu. Ó Senhor e Rei meu. Os salmistas muitas vezes imploram, dá ouvidos à minha voz. Ouve, Senhor, a minha oração. Considera, responde-me, salva-me. Essas são expressões de alguém que está orando a Deus. E você usa essas expressões na sua oração. Aproprie-se dos salmos. Se aposse dessas bênçãos nos salmos. A beleza e o apelo dos salmos, como orações e louvores, residem no fato de que eles são a palavra de Deus na forma de orações piedosas e de louvores dos crentes. Assim, os salmos oferecem aos filhos de Deus momentos de proximidade, como descrito em Romanos 8, 26 e 27, onde diz que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Jesus citou muitas vezes os salmos, assim como fez em Lucas capítulo 20, verso 42 e 43, quando citou o Salmo 110, verso 1. Jesus citou o Salmo 110, verso 1,
O próprio Davi afirma no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Este é um salmo messiânico. Muitos textos aplicados à vida de Davi como rei é aplicado para o Messias. Embora alguns salmos tenham surgido de eventos históricos e de experiências dos salmistas, ou se refiram a essas experiências, bem como as experiências de Israel como nação, sua profundidade espiritual toca diferentes situações da vida e atravessa todas as fronteiras culturais, religiosas, étnicas e de sexo. Em outras palavras, ao ler o livro de Salmos, encontramos expressões de esperança, de louvor, de medo, de raiva, de tristeza, de pesar. Principalmente os Salmos de Davi, você vai encontrar estas expressões abundantemente, coisas que todos experimentam em todos os lugares e em todas as épocas, não importam as circunstâncias. Aquilo que eles sentiam naquele tempo é o mesmo que nós sentimos hoje. Por isso, os salmos são atuais. Os salmos falam a todos, em todos os tempos, em todos os lugares, na linguagem de cada experiência. Você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, vai se identificar muito com os salmos, pois falam da nossa experiência e das nossas necessidades. Aleluia! Na parte de quinta-feira, o mundo dos salmos. Em Salmos 16, verso 8, abra sua Bíblia, em Salmos 16 e o verso 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Queridos, você pode usar legitimamente essas expressões de Salmos 16, verso 8. Você pode usar essas palavras: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Queridos, os Salmos 44, Salmo 44 e o verso 8. 44 e o verso 8. Leia comigo. Em Deus nos gloriamos todo dia e louvamos o teu nome eternamente. Você pode usar essa expressão. Isso é legítimo. Fazer assim, se apropriar dos salmos, fazer com que eles sejam suas palavras de louvor, de exaltação a Deus. Você pode ler também no Salmo 46, Salmo 46, o verso 1. Leia comigo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Meu querido irmão, este salmo é lindo e expressa muitas vezes os meus sentimentos. Eu uso muitas vezes, repetidamente, este texto que está em Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Mas eu não falo nosso, eu falo meu. Deus é o meu refúgio e minha fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Leia também o Salmo 47, verso 1. Aplaudi com as mãos, todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. Aqui é um convite para louvar a Deus com palmas. Há pessoas que podem não gostar deste verso, porque são contra bater palmas, mas Deus está dizendo aqui: aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. Meu querido irmão, Deus aceita os louvores dos seus filhos, sejam em palavras, sejam em palmas, sejam em louvores. Leia comigo também Salmo 57, verso 2. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Queridos, estas expressões que nós lemos aqui, este é o mundo dos salmistas. Os salmistas estão vivendo sua experiência com Deus. Vivendo a experiência com Deus,
escrevendo estas poesias que eram usadas também por outras pessoas que passavam a ser influenciadas pelos salmistas a buscarem íntimo relacionamento com Deus e expressarem louvores a Deus usando estes textos poéticos. Lemos também no Salmo 62, o verso 8. Salmo 62, verso 8, leia comigo. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio, Deus é o meu refúgio. Meu querido irmão, o mundo de Salmos está centralizado em Deus. O salmista submete em oração e louvor as experiências da vida a Deus. O Senhor é o Criador soberano, o Senhor é o Rei e Juiz da terra. Ele provê tudo para os seus filhos, portanto, é confiável em todos os momentos. Até mesmo os inimigos do povo de Deus perguntam: e o seu Deus, onde está? Quando o povo de Deus parece estar falhando e que Deus parece estar ausente, os inimigos perguntam: e o seu Deus, onde está? Assim como o Senhor nunca falha e é o Deus sempre presente, seu povo o tem diante deles continuamente. Por fim, os salmos prevêem o tempo em que todos os povos, todas as nações e toda a criação adorarão a Deus. A centralidade de Deus na vida produz a centralidade da adoração. A adoração em que os salmos foram usados eram fundamentalmente diferente da adoração como entendida por muitos no presente tempo, pois a adoração na cultura bíblica era o centro natural e indiscutível da vida de toda a comunidade. Portanto, tudo o que acontecia, tanto de bom quanto de mal, na vida do povo de Deus, inevitavelmente era expresso em adoração. Eles colocavam as coisas boas e as coisas ruins, eles colocavam tudo isso nos louvores, nos salmos. Deus ouve o salmista onde quer que ele esteja e lhe responde em seu tempo perfeito. O salmista está ciente de que a morada de Deus é no céu, mas ao mesmo tempo o salmista ressalta que Deus habita em Sião, no santuário entre o seu povo. Ele está ao mesmo tempo longe e ao mesmo tempo perto de cada um de nós, em toda parte e em seu templo, oculto ou revelado. Em Salmos, essas características do Deus distante e do Deus perto, do Deus oculto e do Deus revelado, essas características aparentemente exclusivas de Deus se reúnem e aparecem aqui nos Salmos. Os salmistas entendiam que a proximidade e o distanciamento eram inseparáveis no próprio ser de Deus. E entendiam também a dinâmica dessa tensão espiritual. Sua consciência da bondade e da presença de Deus em meio a tudo o que experimentassem era o que fortalecia a experiência deles enquanto esperavam que Deus interviesse no seu tempo e da sua maneira. Não podemos limitar Deus apenas a certos aspectos da nossa existência. Deus faz parte. Deus está presente em todos os aspectos da nossa experiência. E nós, assim como os salmistas, nós deveremos colocar nos nossos louvores e nas nossas orações tudo que de bom nos acontece e tudo que de ruim também nos acontece. Nas nossas orações, nos nossos louvores, deveremos falar dos nossos amigos e também dos nossos inimigos. Queridos, os salmos são expressões de louvor. Os salmos são orações inspiradas por Deus. O livro dos Salmos inclui 150 salmos, agrupados em 5 livros. A divisão de 5 livros do Saltério é uma tradição judaica semelhante à divisão dos 5 livros do Pentateuco. O livro dos Salmos apresenta evidências de algumas coleções já existentes de salmos, as coleções dos Coraitas, a coleção Asafita, os cânticos de ascensão e os salmos de aleluia. O Salmo 72, verso 20, por exemplo, dá testemunho de uma coleção menor dos salmos de Davi.
Embora a maioria dos salmos esteja associada à época de Davi e ao início da monarquia, a coleção dos salmos cresceu ao longo dos séculos seguintes, passando pelo período da monarquia dividida, do exílio, período pós-exílico. É possível que os escribas hebreus, sob a liderança de Esdras, tenham combinado as coleções menores de salmos em um livro quando trabalhavam no estabelecimento dos serviços do novo templo. Os escribas consolidaram os salmos, mas isso não lhes tira a inspiração divina. Os escribas e os salmistas eram servos de Deus, dirigidos por Deus. A natureza divino-humana de salmos é comparável à união do divino com o humano no Jesus encarnado. As escrituras sagradas, com verdades dadas por Deus e expressas na linguagem da humanidade, apresentam uma união do divino com o humano. União semelhante existiu na natureza de Cristo, que era o Filho de Deus e o Filho do homem. Pode-se dizer da Bíblia o que foi dito sobre Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia é a palavra de Deus, colocada na linguagem humana. Meu querido irmão, os salmos são orações e são hinos divinos, inspirados. Essa ideia ajuda você a usufruir dos salmos e da sua intimidade com Deus através destas poesias. Deus está perto de todos nós. Algum salmo falou mais ao seu coração do que outros? Existem salmos preferidos. O meu salmo preferido, por exemplo, é o Salmo 37. Abra sua Bíblia no Salmo 37. Esse é o meu salmo preferido. Aqui eu leio com você. Verso 1 em diante. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Meu querido irmão, eu me aproprio destas frases, destas palavras do Salmo 37. E o verso 4, falo, deleito-me também no Senhor, e Ele concede o que deseja o meu coração. Isto é, se apropriar dos salmos e tornar sua experiência, colocá-lo dentro da sua vida. Deleito-me também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o meu coração. Em vez de você falar, entrega o teu caminho ao Senhor, você diz, entrego o meu caminho ao Senhor, confio nele e Ele tudo fará. Aleluia! Que Deus derrame sobre você as bênçãos do Espírito Santo e que os salmos se tornem bênçãos na sua vida, no louvor, na oração, no desabafo, na angústia, na esperança e também na alegria. Encha sua boca de louvor, porque Deus habita entre os louvores dos seus filhos. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, Deus bendito que habita entre os louvores dos seus filhos, ajuda-nos, Pai, a nos apossar, nos apropriar destas frases, destas orações inspiradas, dessas expressões de louvor, de contentamento, também de desabafo, que nós possamos nos apropriar destas bênçãos preciosas, pérolas preciosas dos salmos, para que nos edifiquem, para que nos levem para mais perto de Ti. Derrama sobre mim, os meus irmãos, o Espírito Santo, em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.